que teve, então, uma repercussão internacional. E eu queria que vocês, tanto os nossos ouvintes, quanto os nossos alunos, o pessoal que nos acompanha pela internet, eu assisti esse depoimento, ou os depoimentos, assisti também essa homenagem. Eu gostaria de começar o programa de hoje com essa homenagem que eu considero muito especial. O som. Mulher assassina. Mais uma mulher. Voltar um pouquinho. Hoje saí do banho e a luz vi na janela uma chuva. Lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassina. Não apenas uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente. Marielle Franco. Essas são informações do noticiário. Marielle Franco tinha 38 anos e se apresentava como mulher negra, mãe, cria da favela da Maré. Ela foi a quinta mais votada da cidade das eleições de 2016. 46.502 votos. Foi sua primeira disputa eleitoral. Socióloga, formada pela PUC do Rio, um mestrado em administração, vereadora, militante e, como ela mesma disse, mulher, negra, pobre, vinda da favela da Maré, do Rio de Janeiro. Morta cruelmente, a sangue frio. Como feminista, nós não poderíamos deixar de falar sobre ela e sobre a violência. Militante, uma pessoa que trabalhava pelos direitos humanos, teve votos expressivos e significativos para se tornar vereadora. E aí vem a homenagem. Hoje o nosso programa também é sobre ela, porque aí está a frase da irmã de Marielle. Tentaram calar 46.000 votos as mulheres negras, mas não conseguiram. Não podemos calar a voz, abafar o som, tornar muda a música. Um momento triste, de reflexão, mas transformaram a imagem desta mulher em ícone. Muitos de nós nem conhecíamos, e ela acabou se fazendo conhecer, e por um ato brutal, talvez ela se torne um grande ícone, acredito eu que já está sendo um grande ícone, para a reviravolta de uma violência no Brasil. Assim como aconteceu com a Lei Maria da Penha,
leis que talvez a gente possa repensar sobre o propósito de uma sociedade tão machista, tão injusta, pela qual nós vivemos. O Brasil tem muito que caminhar, muito que caminhar. Mas alguns passos já começamos a dar. Essa é a nossa esperança. Por isso, hoje, além de Marielle, eu gostaria de falar de uma pessoa muito atuante na filosofia. Ela era muito atuante na sociologia. Tanto é que fez o seu mestrado em administração, se formou em sociologia na PUC e estava atuando em políticas públicas. E para nós pensarmos um pouco e colaborarmos com a nossa reflexão, eu coloco também ao lado dela uma grande pensadora chamada Edith Stein. Também mulher, judia, se converteu ao catolicismo, foi rechaçada pelos judeus, perseguida pelos nazistas e morta nos campos de Auschwitz. Aqui está a imagem de Edith Stein. Duas grandes mulheres, dois grandes exemplos, mulheres feministas, atuantes. Marielle, na sua conjuntura, como vereadora, como representante do Estado, direitos humanos, direito dos pobres, mulher negra, e Edith Stein, como judia, perseguida pelos próprios judeus e morta pelos nazistas. Grande filósofa, que nos ensinou e nos deu ao mundo uma compreensão significativa sobre o significado de sua principal teoria. Para vocês, nossos queridos ouvintes, nossos queridos alunos, conhecerem um pouco Edith Stein, ela foi a segunda mulher na Alemanha a defender o doutorado. Ela foi secretária de nada menos, nada mais do que Edmund Husserl, pai da fenomenologia. O livro famoso de Husserl, Ideias 2, foi escrito muito por Edith Stein. A tese de doutorado dela, com Edmund Husserl como orientador, foi sobre empatia. E para o português foi traduzido do alemão para uma palavra que se dá o nome de intropatia. Ela se converteu para o catolicismo exatamente por causa da Santa Teresa Benedita da Cruz, que foi colocado o nome dela. Ela se converteu lendo um livro de Santa Teresa, e por causa deste livro, então, quando ela se converteu, Edith Stein passou a se chamar Santa Teresa Benedita da Cruz. Intropatia é a teoria dela. E eu queria fazer hoje uma junção entre a Marielle e Edith Stein e vermos aquilo que, na realidade, o nosso Brasil, o nosso país e o mundo precisa tanto. Porque foi nos ensinado algo errado. E aí, o programa de hoje eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Edith Stein, quando escreveu sobre intropatia, ela quis, na realidade, fazer uma distinção daquilo que nós entendemos como empatia, simpatia e apatia. Para nós entendermos, então, a tese de Edith Stein, é importante nós compreendermos, primeiro, essa distinção. E, diante dessa distinção, nós começarmos a elaborar
a relação da intropatia. Porque quando eu falo empatia, eu falo em me colocar no lugar do outro. Mas para Edith Stein, não. O que é se colocar no lugar do outro? Se colocar no lugar do outro é um erro. E por que um erro? Porque quando eu olho o processo de alteridade e vejo nesse processo eu me colocar no lugar do outro, se eu gosto de ser agredido, então eu vou agredir o outro. Então, nessa reflexão, eu posso entender que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. E por quê? Porque o outro é diferente de mim. Eu sou único, eu sou singular. E o outro possui a sua singularidade, assim como todos nós. Os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, e os nossos alunos aqui. Somos singulares. Então foi-nos contada uma mentira tremenda. A partir de algumas interpretações de Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi-nos contado que a humanidade, ou o ser humano, precisava competir. E os fortes iam sobressair diante dos fracos. Mentira absurda. E o que faria com que a sociedade tivesse o seu grande desenvolvimento, ou o seu progresso, através do positivismo, algo lançado por Comte, ia ter a sua veemência através de uma competitividade exacerbada. Não, senhores. E por que não? E aí vem Edith Stein. Porque, na realidade, eu não devo me colocar no lugar do outro. Eu devo entender o diferente, a partir do diferente. E não entender o outro a partir de mim. É aquilo que eu geralmente comento como o olhar do outro pelo outro, e não por si. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender a mentira. Porque, ao contrário do que disseram para a gente, não é a competitividade que nos une. A competitividade, os fortes sobressaindo aos fracos, acaba constituindo mais, então, uma distinção, uma segregação. Então, qual é a grande ênfase que nós podemos ter? A grande ênfase é a compaixão, é a solidariedade, é você olhar o outro com a perspectiva do outro através da sua singularidade, é respeitar as opiniões do outro. E aí vem um leque muito especial, não importa quem seja o outro. Se o outro é do sexo feminino, masculino, se é homossexual, se é travesti, se o outro é diferente de mim, eu devo respeitar o outro, porque o outro é singular. Eu posso não concordar, eu posso não ser homossexual, mas isso não me dá o direito de agredir, ofender, invadir espaços do outro. Então, o que precisamos é de intropatia, é de nós olharmos o outro pelo outro. O que nós precisamos é ter uma compaixão. Os animais aprenderam essa lição. E vejam a singularidade dos animais, e que os seres humanos talvez ainda não tenham aprendido. Um leão, quando vai matar gazelas, ele mata uma gazela. Ele não pega várias gazelas e coloca no refrigerador. Percebem? O que isso significa? Significa que nós podemos ter aquilo que precisamos e não mais do que precisamos. Porque quando nós abastecemos e pensamos numa competitividade, e nessa competitividade nós sobressaímos a relação do outro, nós reunimos mais do que precisamos, inundamos o nosso planeta de lixo.
e de coisas. E por causa disso, muitas vezes, dentro dessa competitividade, puxamos o tapete do outro, para termos mais do que o outro. E a pergunta é, por quê e para quê? Então a entropatia, ela não é um assunto obsoleto, muito pelo contrário, muito presente. Talvez, se tivéssemos entendido essa lição, a Marielle estivesse viva hoje. Compaixão. Paixão vem da palavra pathos, que é do grego, e que se traduz, então, e podemos traduzir a palavra pathos, essa paixão, por essa força. Por isso que compaixão é o mesmo que compartilhar uma energia que eu tenho com o outro, e que faz com que a espécie humana sobreviva. Então hoje, no nosso encontro filosófico, eu queria compartilhar com vocês de que a ausência da compaixão, essa competitividade, vai fazer com que muitas vezes nós coloquemos em ameaça a espécie humana. E se nós continuarmos com essa competitividade exacerbada, nós vamos deixar de existir. Porque o mundo não vai aguentar nós tirarmos todos os benefícios naturais, trabalharmos egoisticamente, pensarmos só em nós mesmos. E aí está o grande exemplo dos políticos, aí está o grande exemplo das pessoas que fazem barbaridade, como fizeram com a Marielle. A diferença aí onde está? Está nessa compaixão. Entender o outro pelo outro, nas suas características escolhidas, e a partir dessas características escolhidas, eu poder me encontrar também como um inserido dentro da sociedade. Mentira cruel, dizendo que os fracos têm que trabalhar para que os fortes sejam mais fortes. E aí está o início da corrupção, aí está o início do assassinato. Então eu tenho algo que você não tem, e por isso então você vai me matar para ter algo que eu possuo. O que precisamos então? Entropatia. O que precisamos então? Compaixão. É olhar muito mais além de. Então, é fazer com que eu sobressaia a mim mesmo. E diante desse sobressair, me tornar consciente de mim. A fenomenologia, ela trabalha com isso. A fenomenologia, que é o estudo das essências. Por isso, ela foi estudar com Edmundo Husserl, pai da fenomenologia. E a fenomenologia significa estudo das essências. E logo na abertura do livro Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty, ele coloca sobre esses caracteres, sobre o estudo das essências. O que nós precisamos, senhores? Estudar as nossas essências e entender que fazemos parte de uma humanidade e não estamos segregados, separados dela. Por isso, eu acredito piamente, queridos ouvintes, queridos alunos, que o que falta é esta entropatia. O que falta é esta compaixão. E repito, se nós não aprendermos esta lição, a espécie humana vai estar plenamente ameaçada. Mas isso começa no nosso cotidiano. Porque às vezes é muito fácil nós criticarmos o outro. Mas é bom a gente parar e pensar na nossa prática. Quantos aqui, numa hora que está em fila, pega o lugar do outro?
pegar um troco a mais e não devolver. Perceber que a conta está errada a mais e não voltar o troco. Quantos de nós aqui, quantos alunos, muitas vezes colam numa prova? Tentam iludibriar professor. Tentam iludibriar pai e mãe. Praticam mentiras. Percebe? Isso tem que começar através da gente. Esse é o processo ético. A ética deve ser uma prática constante e não uma teoria distante. Como que é muito fácil nós falarmos de uma compaixão quando não queremos viver essa compaixão? O respeito pelo outro, seja lá quem quer que seja. Então o outro me ameaça e eu então mato o outro. E barbaridades são feitas no mundo contemporâneo. Barbaridades são feitas no Brasil. Mas, senhores, antes de nós criticarmos os nossos políticos, e devemos criticar, porque faz parte das políticas públicas, nós temos que mudar aquilo que Sérgio Buarque de Holanda falou sobre o Brasil. Desde colônia, o Brasil é desse jeito. Esse jeitinho que muitas vezes nos caracteriza. Existe, nesse jeitinho brasileiro, existe seu lado positivo e seu lado negativo. E o lado positivo é que podemos arranjar possibilidades significativas diante de uma criatividade e um problema. Mas o lado negativo é que muitas vezes deixamos de ser certos, corretos. E tudo tem aquele jeitinho, aquela fórmula. Me recordo bem, quando estava fazendo a graduação em letras ainda, naquela época, meu professor de literatura, ele disse, o que nos caracteriza como brasileiros é o nosso jeitinho. Jeitinho esse que existe desde a colônia. Como mudar isso? Sérgio Buarque de Holanda nos chama então de aventureiros. É aquele que vem, usufrui tudo que temos e vai embora. Coisa que aconteceu no Brasil colônia. Então estamos acostumados a isso. Você tem uma coisa que eu não tenho, então eu vou pegar. Não importa quem. Percebe? O que nós precisamos é entropatia. E respeitar a religião do outro, seja lá qual for. Liberdade religiosa não tem que ser uma teoria, deve ser uma prática constante. Conceitos esses trabalhados por Edith Stein. E um depoimento muito interessante na vida dela. Quando ela foi presa pelos nazistas, ela foi para os campos de concentração e ela colaborava e ajudava as crianças do campo de concentração. Porque quando ela deixou de ser judia, ela foi para as carmelitas e entrou num convento. Aquela filósofa que tinha sido orientada pelo próprio Edmundo Husserl passou a lavar chão. E qual o interesse e por que ela fazia isso? Porque ela dizia, eu estou em busca da verdade. E eu entendo que a verdade, ela deve ser perseguida. E para nós encontrarmos, muitas vezes, nós temos que desvencilhar do nosso eu. Então ela via varrer o chão, lavar o chão, deixar então a ênfase acadêmica para fazer serviços como algo nobre. Largou o luxo,
largou a veemência de uma universidade, de estar como professor universitário, para lavar chão no convento, por vontade própria. Porque depois disso é que ela foi perseguida pelos nazistas. E muitas vezes, nas nossas funções, nós nos tornamos arrogantes, petulantes. Está aí uma mulher que acabou vivendo a sua própria teoria, intropatia. Sincera consigo mesma, desde o momento do convertimento até o momento de sua morte. Corajosa, assim como nossas mulheres devem ser. Corajosa, assim como a Marielle foi. Então, estar através de e entender essa relação nos faz mais humanos. Porque no cérebro humano nós temos algo chamado neurônio espelho. E o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é aquilo que faz com que a gente imite o outro. Então, por exemplo, o mesmo movimento do outro. Isso nós chamamos de neurônio espelho. Associar esses dois conceitos, a entropatia, o neurônio espelho, e a plasticidade, eu vou compreender que a compaixão, ela pode ser não só algo contagioso, e que deve ser, porque está no nosso DNA, como também eu posso aprender, independente da nossa idade. Porque o que nós fizemos dentro das barbáries do mundo contemporâneo? Nós nos distanciamos dessa compaixão. E quando nós distanciamos da nossa compaixão, nos distanciamos de nós mesmos. Para nós não esquecermos a nossa compaixão, é necessário nós ativarmos a perspectiva do neurônio espelho, dentro de uma determinada plasticidade, para nós continuarmos contribuindo para a existência de uma espécie humana. Então a Marielle, ela não é insignificante, muito pelo contrário. Edith Stein fez uma contribuição extraordinária. Então, senhores, o que nós poderíamos aprender com isso? É que nós precisamos, de forma urgente, urgentíssima, viver essa plasticidade. De forma urgente, urgentíssima, viver essa compaixão. Porque senão, a nossa espécie humana, que já está ameaçada, vai estar em extinção. Eu oro para que o nosso Deus realmente possa nos abençoar, para que possamos entender todos os atos praticados no nosso cotidiano e termos a capacidade, a potencialidade de reverter esses atos em alguma coisa profunda, para que isso possa gerar a continuidade das nossas vivências. Que Deus possa nos abençoar e que a violência possa ser significativamente diminuída através das nossas reflexões, porque, como dizia Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Que Deus possa nos abençoar para tanto. Obrigado, senhores. Obrigado, ouvintes. Agora veio o debate, eu queria ouvir vocês. Eu quis dar um espaço significativo para nós podermos discutir a questão da entropatia dentro da questão da violência. Porque nós enxergamos por aí muita homofobia, não é, pessoal? Muita homofobia. As pessoas que são diferentes de nós não aceitamos.
Então vamos ouvir um pouco vocês. Através então da nossa discussão, a gente integra um pouco mais o assunto. Eu só quis dar uma pincelada, uma introdução à questão da Marielle e da Edith Stein, para a gente poder compartilhar, tanto com os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo pela internet, quanto a vocês, nossos queridos alunos. Alguma pergunta, alguma colocação, provocação? Na realidade, esse programa existe para provocar, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a Marielle? O silêncio, acredito eu, que assim como eu fiz, é o sinônimo da perplexidade que nós temos, né? O que falar? Talvez esse seja um momento mais significativo. Fazer mais. Mais do que palavras. Eu gostei muito de um dos cartazes, por causa dessas manifestações que estão tendo no Brasil, principalmente agora, em prol exatamente da Marielle, em São Paulo. E uma das frases foi: querem calar, mas você vai se tornar mais audível a partir de. Que o nosso silêncio possa ser reflexivo. E que o nosso silêncio possa gerar práticas. Porque acredito que é isto que hoje nós precisamos. Mas a palavra, ela tem poder. Os nossos corpos, ao sair das manifestações, têm poder. Queridos músicos, a música tem poder. E precisamos usar a nossa arte, ao meu ver, através daquilo que nós comentamos hoje, para propagar essa entropatia. Nós precisamos disso de uma forma urgente, urgentíssima. O microfone já está? Sim. Então, com relação à morte da Marielle, assim, eu não acredito nisso, mas está rolando boatos de que foi assalto e tudo mais. Só que, assim, quando a gente tem esse olhar crítico de que não tenha sido um assalto, pelo menos não cabe na minha cabeça a crueldade. Então, assim, isso seria só apenas disputa de poder ou teria algum outro motivo para isso? Então, você falou bem, porque se for um assalto, que provavelmente não é, pelos noticiários e pelas últimas frases dela, e ela estava muito preocupada em combater o poder da polícia, principalmente dessa intervenção militar no Rio de Janeiro. Aliás, a tese dela foi sobre as UPPs no Rio. Então há indícios sérios de que foi uma queima, de uma ameaça. Há indícios sérios. Mas mesmo que não seja isso, se for um assassinato, que provavelmente não é, não deixa de ter uma relação de poder muito grande, tanto no assassinato quanto numa relação política. Porque no assassinato, por roubo, é você roubar de alguém aquilo que eu não tenho.
Se você tem uma coisa que eu não tenho, e eu invado o teu espaço, isso já é um crime por si só. Isso já é condenado por si só. Eu estou pegando aquilo que não é meu. Estou invadindo o teu espaço. Porque às vezes, quando a gente olha assim, foi um crime político. Mas isso me preocupa um pouco. Porque o crime político não é menos do que um assalto e um assassinato. A gente está tão acostumado com bala perdida e assassinato, que a gente vê que assassinato e roubo é comum, mas o crime político não. Veja, são dois absurdos. É uma vida humana que foi ceifada por falta de compaixão. É exatamente esse ponto que você levantou, é que eu queria comentar. Independente do grau, independente da atuação, se é um ato político ou um roubo seguido de morte, independente disso, é uma invasão. Porque parece que o assassinato e o roubo é menor do que o crime político. Não! Nós estamos igualando os crimes, percebem? Ou diferenciando, dando mais importância a um do que o outro. Não! Tanto o crime político quanto o crime por roubo e assassinato são crimes. E ambos nos afastam dessa compaixão, dessa entropatia. Percebem? Porque no Rio de Janeiro, hoje, bala perdida é comum. A morte é um crime. E nós temos que temer isso na nossa sociedade. Até que ponto o crime está se tornando comum? Esse é um grande perigo. Porque daqui a pouco as vidas são ceifadas e vamos olhar nos noticiários e vamos olhar e pensar, é comum. Crime é crime, não deixa de ser crime. Silenciar a Marielle, independente do objetivo, é crime. E estamos nos afastando da nossa humanidade. Senhores, precisamos falar mais disso, sabem? Precisamos comentar mais isso. Porque nós acreditamos na nossa sociedade, nessa competitividade louca, exacerbada. Está na hora de nós pensarmos um pouco. Nós trocamos as pessoas pelo objeto, ou pelos objetos. E aí, quando perdemos as pessoas, não nos ressentimos mais. Ressentimos mais pelo objeto perdido do que as pessoas. Os noticiários estão lotados. Rapaz que mata a namorada. Homem mata a esposa e mata a filha. Matou a esposa na frente da filha. Estamos trocando as coisas. Então temos que comentar sobre isso, sabem? Para tentar reforçar a compaixão perdida. É assim que eu penso no caso da Marielle. Independente se for e o que for, perdemos uma grande lutadora. Como ela mesma dizia, mulher, negra, pobre, mãe, que veio da favela e que se tornou vereadora. Exemplo para vocês, queridos alunos, queridos estudantes. Uma mulher que saiu da favela, fez uma faculdade, numa boa instituição, e fez o seu mestrado, e se tornou representante do poder público.
E aí os nossos exemplos são ceifados. Isso me comove, é uma indignação. Então, seja assassinato, seja crime político, os dois fatos são barbáries. Estamos perdendo vidas. Outra questão também que eu gostaria de perguntar sobre a posição social, porque ela era a favor dos direitos humanos, né, e tudo mais. E eu vi muita gente criticando ela depois da morte dela, porque... E agora, o que vão fazer com o bandido? Eu não sei se encontraram ele, mas falando assim, que ela que tanto os protegia, foi morta por eles, entendeu? E aí, assim, é um pessoal que tem esse lado da justiça e do negócio de bandido bom é bandido morto e tal. Então, assim, eu vi esses comentários e alguns vídeos dela, então eu gostaria de saber assim, como que deveria ser. A ignorância é um problema muito sério no nosso país. É uma coisa... Olha, enquanto a União Europeia está vendo a possibilidade de uma intervenção, tem brasileiro que fala uma besteira dessa. Você vê como é que é. Nem consciência nós temos de nós mesmos. Porque o que ela estava lutando, ela defendia, ela estava defendendo os direitos humanos. E ela foi contra a intervenção no Rio de Janeiro, porque ela entendia que o que ia acontecer ia ser uma ameaça aos pobres. Porque quando existe uma intervenção no Exército, quem é mais ameaçado é o pobre. O rico, a classe média alta, média, vai se respaldar no Exército. E seus bairros nobres vão ficar protegidos. Quem vai ficar mais vulnerável é o pobre da favela. Favela esta que ela representava. Então, se existiu balas perdidas, imagine agora com a intervenção do Exército. Isso era a preocupação dela. E outra grande preocupação dela é pelas UPPs. Até que ponto essas unidades pacificadoras estavam exercendo o seu poder enquanto pacificadora? Ou será que se tornaram em milícias para tirar do pobre aquilo que ele já não tinha? Essa era a luta dela. Quem ceifou a vida dela, seja lá quem quer que seja, é um marginal. São pessoas fruto de uma barbárie. Independente se é político, independente se é policial, independente se é pobre. Faz parte de uma barbárie. Eu me lembro bem na morte de John Lennon, que aquele que matou John Lennon foi porque queria ser John Lennon. Eu me lembro da morte de Mahatma Gandhi, que foi morto exatamente por alguém que compartilhava do mesmo partido de Mahatma Gandhi. Olha que crueldade. Foi morto por uma pessoa que compartilhava do seu próprio partido, da sua própria ideologia. Isso não descaracteriza a barbárie. Agora, o povo fala coisas que não sabem. Nada, absolutamente nada justifica ceifar uma vida, principalmente diante de uma pessoa que luta com relação aos direitos humanos. Eu escutei também
que ela era homossexual. Esse fato, eu não sei se é ou não é, mas vi críticas com relação a ela. Inclusive vi um comentário de que bem feito porque ela era homossexual, independente de batalhar pelos direitos humanos, merecia morrer. Isso é estupidez. Percebem? Aí vem, por isso é que eu quis juntar Marielle e Edith Stein, porque é isso que nós precisamos. Parar com essa besteira, bestialidade de sermos intolerantes, de não termos compaixão, intolerantes em qualquer nível. Porque antigamente a gente ouvia falar de batalha de pessoas com times diferentes, né? Agora a gente já começa a ouvir pessoas mortas do mesmo time de futebol. Barbárie. Estamos vivendo uma barbárie. Queridos ouvintes, queridos alunos, é isso que precisamos refletir, sabe? E começar a mudar a nossa prática. A começar aí, pela aula, pelo professor, pela prova, pela fila, pelo troco. É assim que a gente começa a nos conscientizarmos de uma mudança significativa, para sermos um pouco mais éticos. O programa de hoje, eu quero mostrar a minha indignação. E precisamos fazer alguma coisa com urgência. Porque como a homenagem que fizeram a ela, as pessoas estão morrendo. Mas a gente não se importa, a não ser que sejam os nossos queridos, os nossos mais próximos. Percebem? Daqui a pouco seremos nós. Me estendi mais até na sua pergunta, mas independente de quem quer que seja, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Lamentamos que essa barbárie seja vinculada, às vezes, em comentários indignos, inapropriados de pessoas que são tremendamente ignorantes. Mais alguém? Eu vi o microfone passando. Na verdade, o meu não chega a ser uma pergunta, é meio que um comentário em relação ao que você falou da voz dela agora sim ser ouvida. E é triste pensar que até quando as pessoas vão precisar sofrer, padecer e morrer para então serem ouvidas? Porque até então ninguém não se ouvia muito falar sobre Mary Ellen, sobre o que ela pregava, o que ela acreditava em relação à posição social dela. Até então ela não era ouvida. Somente depois dessa notícia trágica que então ela foi ouvida. E o pior ainda foi ouvida e somente ouvida. Esse é o triste, somente ouvida. Parece que é mais uma matéria que daqui a algumas semanas vai padecer também, ninguém mais vai ouvir falar, ninguém mais vai comentar sobre, ninguém vai se posicionar sobre o assunto. E é triste que essa voz vai diminuindo, sendo que nós deveríamos ser o eco disso, e não simplesmente publicar nas redes sociais, compartilhar, se entristecer de forma pública, mas não tomarmos uma atitude de ser o eco, a massa ser o eco, porque é possível calar talvez uma voz, mas e o eco, a massa? Será que é possível sermos isso, dar continuidade ao que a pessoa então sofreu para então pregar? Mário Sérgio Cortella, falando de Paulo Freire, ele fala da esperança. Eu acho que é isso que nós não podemos perder nunca. Se há uma mobilização internacional, podemos ter esperança de que as coisas possam mudar. Aliás, nós estamos aqui porque pensamos que ainda nos resta a esperança. Talvez esse seja o princípio, seja o primeiro passo, mas acho que esse passo é significativo. Que a morte dela, pelo menos faça valer a sua voz.
Mas na sua fala, eu fiz uma outra relação aqui. Percebam como às vezes nós comentamos, e na filosofia eu digo, mais de filósofos ateus do que cristãos. É mais conhecido a luta do forte e sobressair essa competitividade exacerbada e pronunciar o ateísmo do que pronunciar os filósofos cristãos. Isso é muito engraçado, curioso. Porque Edith Stein também não é conhecida. Se eu perguntar aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, quem conhece Edith Stein? Poucos vão levantar o braço. Mas quem conhece alguns filósofos ateus da nossa contemporaneidade ou na história da filosofia, a maioria vai levantar o braço, que pelo menos já ouviu falar. Então as coisas boas têm que ser mais pronunciadas do que as coisas ruins. Se tivermos que fazer o marketing de alguma coisa, temos que fazer o marketing mais de coisas boas. O que nós fazemos é negar a parte negativa. Então por isso que eu estou aqui, levantando uma bandeira, falando do feminismo, falando da misoginia de alguns dos nossos programas, falando de Edith Stein. Mulher cristã, judia, feminista, morta pelos nazistas, principalmente feminista. Marielle, feminista, levantaram essa bandeira. Começamos a falar, porque é aí que começamos a mobilizar, a nos conscientizarmos de uma mudança significativa. Eu concordo com o Cortella quando ele fala sobre esperançar. Isso nós não podemos perder. Corremos o risco de ser só um barulho e passar? Corremos. Mas precisamos continuar. Porque enquanto existir vida, existe possibilidade de mudança. Porque, afinal, existe uma plasticidade cerebral que possamos nos transformar a partir dele, né? Pegando um gancho naquela parte que o senhor tinha falado sobre o egoísmo, né, e o orgulho, eu acabo vendo isso em cada ato, às vezes, humano, até em relação com a arte em si, de olhar uma arte abstrata e não tentar compreender, porque se não me agrada, eu não tento compreender a arte abstrata, eu não quero compreender a música. E às vezes a gente acaba fazendo isso com as pessoas também, né? Porque a gente pensa também na questão do anacronismo histórico, de a gente tentar entender o mundo na época, dos costumes da época, e às vezes a gente não busca entender o contexto das pessoas também, o mundo interior de cada um, né, na própria sociedade. Agora, a pergunta que eu venho fazer é como desconstruir esse nosso mundo interno, sabe? Se a gente tem alguns egoísmos e tudo mais, como que a gente pode desconstruir isso? Então, por isso eu sou um grande apaixonado pela filosofia. Porque eu acho que o que falta é filosofia. O que falta é as pessoas começarem a pensar sobre seus atos. E eu acredito no poder da reflexão. Acredito naquilo que Sócrates realmente falava. Sócrates foi um deles. Todos os filósofos falam dessa reflexão. Todos, sem exceção. Então eu acho que é por aí. O problema é quando a gente não reflete, quando a gente não pensa, quando a gente não para analisar o nosso cotidiano, o nosso eu, a nossa prática. É muito mais fácil condenar o outro do que ver os nossos próprios defeitos. E só tem um jeito para nós vermos os nossos próprios defeitos: reflexão. Então eu de repente olhar para mim e ver, cara, olha, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado, vamos melhorar isso. Fazer uma reflexão sobre o meu ato. Aí alguns podem falar, mas você não vai mudar o mundo. Olha, mas você vai mudar o seu mundo. E se você mudar o seu mundo, você pode mudar as pessoas à sua volta. E mudando as pessoas à sua volta, e cada um fazendo o seu trabalho,
o mundo vai se transformando. O mar é formado por gotas que se juntaram e formaram o mar. Se nós pensarmos nisso, fizermos uma reflexão sobre o meu papel, da nossa singularidade nesse mundo, eu acredito que isso pode se transformar. Mas no mundo doido que nós vivemos, a gente não pensa. A gente só quer ganhar, ter privilégios, conforto, bens. E a gente esquece de fazer uma pergunta: para quê? Percebe? Por isso que eu acredito na reflexão. Eu acho que isso pode realmente mudar a todos nós. Isso tem me transformado quando eu olho o Renato e os defeitos do Renato. E eu acredito que em todo mundo pode acontecer isso, mas a gente tem que olhar com muita sabedoria, com sinceridade, com verdade, sabe? Para a gente poder mudar as coisas que não prestam na gente. Eu acho que é por aí. Eu acredito que aí seja o princípio. Mais alguém? Não? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui 2 brindes. Não, são 3. São 3 brindes. Uma gravata, essa aqui é para um homem, né? Deixa eu ver, quantos alunos aqui fizeram perguntas hoje? Alunos, meninos, rapazes. Ganhou. Pergunta agora. Pergunta para todo mundo. Paulinha, me ajuda aí, o pessoal que levanta o braço. Marielle fez sociologia em que faculdade? Quem ela? Na PUC. Edith Stein, ela foi morta pelos nazistas. Em que campo de concentração? Pronto, senhores. Chegou o final de mais um encontro filosófico. Agradeço a todos os nossos ouvintes, aos nossos alunos. Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro.